Olá, senhoras e senhores, sou Miguel Ângelo Caruso e hoje nós vamos dar continuidade à leitura comentada do meu livro Introdução à Filosofia Clínica, publicada pela editora Vozes em 2021 e em 2022 teve sua primeira reimpressão. Esse livro se encontra à venda nas principais livrarias do país e também, para quem quiser comprar online, vocês podem comprar no site da editora Vozes, livrariavozes.com.br, ou no site, por exemplo, também da Amazon, amazon.com.br. Em ambas, vocês podem encontrar tanto a versão física quanto a versão digital, né? No caso da Amazon, para Kindle, e no caso da Vozes, para, se eu não me engano, a versão EPUB. Né? Vocês podem ler no leitor de EPUB de vocês. Enfim, vamos lá então. Vamos dar continuidade à leitura comentada a partir do capítulo no qual a gente vai falar sobre a experiência do lugar. Então vamos seguir em frente. As páginas aqui vão ser 46, 47 e 48. Algo importante a se destacar aqui agora é falar um pouco aqui previamente, antes de fazer a leitura, que lugar na filosofia clínica ele se refere não só à localização, então o lugar pode ser um lugar micro como pode ser um lugar macro. Né? Eu posso falar do lugar em relação ao meu quarto, a minha casa, a minha cozinha, o meu banheiro. Eu posso falar do lugar em relação ao meu escritório. Eu posso falar do lugar em relação à minha casa, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o estado onde eu moro, onde eu vou visitar, o meu país, o meu continente. Posso falar do navio onde eu estou viajando pelos mares. Eu posso falar de muitos âmbitos de outros países. Posso falar, no caso aí de quem pretende ir a Marte no futuro, né? Posso falar até de Marte como um lugar e o planeta Terra como outro. Então a gente não tem uma delimitação prévia sobre a que lugar se refere quando a gente fala do lugar. O principal na filosofia clínica é levar em conta que o lugar ele se refere de modo muito especial à minha experiência daquele lugar. A filosofia clínica ela pegou essa ideia de lugar a partir da fenomenologia do Merleau-Ponty, e a partir dali se desdobrou essa ideia de uma fenomenologia da percepção, da minha experiência do lugar que eu estou vivenciando. Então isso é importantíssimo. Quando a gente ouve um partilhante falar, fazendo referência a alguns locais, a gente já identifica isso como indício de uma categoria lugar. Só que a gente não quer somente a descrição do local ou a referência ao local. A gente quer saber qual o peso subjetivo que tem aquele local para a vida daquela pessoa. E nesse sentido, a gente pode ver justamente a partir da experiência que essa pessoa faz. Seja uma ideia de lugar em relação a um lugar onde eu já estive e eu tenho experiências, lembranças, vivências daquele lugar, seja também um lugar onde eu pretendo ir e eu começo a fazer conjecturas sobre aquele lugar. Também uma experiência abstrata justamente daquele lugar, né? Porque eu não vivi diretamente naquele lugar. Muito bem, então agora eu vou fazer a leitura. O título é A Experiência do Lugar. Começando a leitura. A categoria lugar, utilizada na filosofia clínica, é inspirada nas reflexões de autores como Maurice Merleau-Ponty, ou Maurice Merleau-Ponty, como queira. Trata-se de um aspecto a ser preenchido com informações relacionadas ao modo como a pessoa sente, se comporta, pensa e se vê em determinados lugares. E aqui é um ponto muito interessante. Na filosofia clínica, a gente não se atém somente ao dado daquela dicotomia muito simplista, às vezes, para pensar o ser humano, de uma dicotomia de razão e emoção. A filosofia clínica ela tem muitos aspectos a serem percebidos. Então não é só o que eu sinto emocionalmente com o lugar que conta, e muito menos de que modo eu estou raciocinando, o que eu estou pensando naquele lugar.
Muitas vezes tem uma experiência do sensorial, no sentido dos sentidos, né? Tem a experiência da valoração daquele lugar, do modo como eu interpreto aquele lugar, das minhas verdades subjetivas em relação àquele lugar, e por aí vai. Há muitos elementos possíveis de serem encontrados como uma da pessoa traz ali alguma referência ao lugar propriamente. Continuando, Merleau-Ponty trabalhou naquilo que chamou de a fenomenologia da percepção, cuja ênfase se encontra na corporeidade. Então a gente está aqui numa experiência que envolve um pouco da experiência corporal, mas também não se resume a ela. Não é somente como o meu corpo ficou em relação ao lugar que conta. Eu preciso levar em conta que quando eu falo da minha experiência daquele lugar, tá a corporeidade, mas também tá os dados abstratos internos a mim, meus sentimentos, minhas emoções, como eu comentei, mas não só isso e muitos outros elementos juntos. A categoria lugar é justamente a identificação desses elementos da corporeidade de cada pessoa. Algumas pessoas estão fisicamente presentes no consultório, mas sua espacialidade intelectiva, que é o tópico 14 e a gente vai ver capítulos à frente, guardem isso, anotem num papelzinho, né, logo vai aparecer. Isto é, o que ela faz, onde ela faz a experiência mental, está o tempo todo no ambiente familiar, em algum recanto do passado, no local do trabalho, na mesa de estudos ou nos projetos futuros. Há até aqueles para os quais o corpo é quase completamente desconsiderado. Há também os que serão estritamente corpos para dor ou prazer. Aqui eu fiz uma relação, e é possível fazer em vários âmbitos, da experiência da categoria lugar com o que a gente chama de espacialidade intelectiva. Aqui eu vou resumir, depois tem um capítulo onde eu vou entrar em um pouco mais de detalhes. Mas, basicamente, a espacialidade intelectiva diz respeito a para onde está voltada a minha atenção, ou, para usar um termo da fenomenologia, que depois foi desenvolvido por outros autores, para onde está voltada a minha intencionalidade. E aqui, intencionalidade não significa ter a intenção de alguma coisa. Intencionalidade aqui, ele vem da vertente filosófica, que inclusive foi reinaugurada na filosofia moderna, na filosofia contemporânea principalmente, a partir de Franz Brentano. Né? Depois o Edmund Husserl pega esse termo também e dali por diante. Mas intencionalidade aqui diz respeito a para onde está voltada a minha consciência. A filosofia clínica não trabalha com a noção de consciência por uma série de razões altamente justificáveis, mas aqui é só para título de explicação, espacialidade intelectiva diz respeito a para onde está voltada a minha intencionalidade, ou seja, para onde está voltada a minha atenção. E nesse sentido, eu posso estar voltado para mim, para o meu corpo, para a minha cabeça, para os meus pensamentos. Então seria uma espacialidade intelectiva voltada para mim. Eu posso também ter uma espacialidade intelectiva voltada para o outro, para a pessoa que está diante de mim, né? No sentido de acompanhar às vezes o relato da pessoa, assim como você está acompanhando o meu relato, você está fazendo uma recíproca diversão, está voltando a sua atenção para mim e está me acompanhando. Também posso estar com a minha espacialidade intelectiva, e aqui é bem específico dessa categoria lugar, para o lugar onde eu estou presente nesse momento. Então eu posso falar dos livros que estão atrás de mim, da TV, né, da impressora aqui em cima, da estante, posso falar de tudo que está ao meu redor. Então nesse momento a minha espacialidade intelectiva está voltada para esse lugar. Mas também eu posso voltar a minha espacialidade intelectiva para outros lugares. Eu posso pensar no lugar onde eu nasci, onde eu fui criado, onde eu cresci, a rua onde eu convivi com os meus amigos, os colégios que eu frequentei, as faculdades, as universidades nas quais eu estudei. Tudo isso são referências a lugares que não são aqui exatamente. Então é quando minha atenção está voltada para fora daqui. Por isso eu comento aqui que não necessariamente a gente vai fazer uma experiência do lugar onde o meu corpo está presente. Por isso essa ideia de corporeidade precisa ser vista com certo cuidado na filosofia clínica.
Porque eu posso estar de corpo presente aqui e minha mente pode estar voltada para algum outro lugar muito distante daqui. Continuando. No decorrer da escuta da historicidade do partilhante, o filósofo clínico colhe os elementos que preencherão a categoria circunstância com duas finalidades. Nesse procedimento dos exames categoriais, a circunstância, da qual nós falamos no vídeo passado, que se referia ao pano de fundo, aos acontecimentos presentes no momento em que eu estou vivenciando a minha história ou a minha semana. A circunstância e o lugar ajudam o terapeuta a compreender o contexto e entender como o partilhante se sente nesse âmbito. Portanto, o lugar não é um local, mas um como da relação desse local. Por isso que eu disse, não se prendam somente a uma referência ao lugar específico, ao local. Ao local deve estar presente a minha vivência daquele local. E aqui eu coloquei as duas categorias que já apresentamos para mostrar que, tanto na circunstância quanto no local, o que conta no consultório é o peso subjetivo que essas instâncias têm sobre o indivíduo. Então, se eu digo assim, durante o período do Covid, eu fiquei muito assustado. Pronto. Ou, devido ao Covid, eu fiquei muito assustado. Então, eu posso dizer, opa, a categoria circunstância gerou uma emoção, um medo, um susto, né? um assustar-se. E também a pessoa pode dizer assim, durante o período do Covid, eu fiquei assustado e por isso eu não saía de dentro de casa, porque era o único lugar onde eu me sentia protegido. Opa, então a gente teve a circunstância que gerou um certo assombro na pessoa e depois a pessoa ficou dentro de casa onde ela se via segura. Então são duas experiências, a da circunstância e a do lugar, né? E de que modo a pessoa vivenciou isso. Continuando. A questão do lugar como sentir-se pode se referir a um sentimento, sensação ou emoção, como eu havia dito. Mas esse sentir, por que eu falo desse sentir? É porque a gente vai encontrar em textos da filosofia clínica, principalmente os mais antigos, uma referência à categoria lugar como a pessoa se sente em determinado lugar. E às vezes traz uma certa ambiguidade essa ideia do sentir-se, porque às vezes a pessoa acha que é somente uma questão de um sentimento em relação ao lugar. Mas não é somente sentimento. Pode ser sentimento, assim como pode ser inúmeros outros tópicos da estrutura de pensamento. Engloba o que a pessoa sente, interpreta, imagina, conceitua, intui, valora, etc. Viram como é que tem muitas coisas? Só para vocês terem uma ideia aqui, o que a pessoa sente aqui tem a ver, por exemplo, com as emoções. Também, dependendo do caso, pode um sentir corporal, então pode se referir também um pouco das sensações. Depois eu coloco interpreta, tem um tópico que a gente chama de significado. Imagina, tem um tópico que a gente chama de abstrato. Conceitua, aí aqui depende, pode ter um misto aqui de interpretação com epistemologia e por aí vai. Intui, tem um submodo chamado intuição. Valora, tem um tópico chamado axiologia. Então há vários tópicos que podem estar envolvidos na minha experiência subjetiva do lugar. Em outras palavras, a categoria lugar indica como o indivíduo se localiza nos ambientes externos e internos por onde vivencia seus dias em cada contexto existencial de sua história de vida. Então isso aqui é importantíssimo levar em conta. E outra coisa que eu mencionei os tópicos aqui referentes, mas não se preocupem, depois a gente vai ter um capítulo para cada tópico da estrutura de pensamento. Aqui vocês podem anotar esses termos que eu mencionei e depois acompanhar quando eu for ler o capítulo correspondente. Continuando, assim o filósofo clínico fica a par de como o partilhante vivenciou as diversas situações circunstanciais de sua vida. Se por um lado o assunto imediato, que é aquela queixa inicial, né, surge como incômodo que pode ter sido gerado pela circunstância atual, por outro, o assunto último pode vir justamente da compreensão de como diversas circunstâncias
ao longo da história afetaram essa pessoa. E aqui eu estou enfatizando bastante a questão da circunstância, né? Em suma, a categoria lugar ajuda o filósofo clínico a compreender aspectos como corporais, sensoriais, reflexivos, abstratos, etc., envolvidos na localização existencial da pessoa. Ela ajuda também a saber se estar presente em determinado local faz alguma diferença na vida dela, se ela vive em puras abstrações, etc. Há, por exemplo, pessoas que ferem o corpo para tirar sua atenção das dores da alma e vice-versa. Com esses dados em mãos, o filósofo clínico pode contribuir para levar a pessoa, se necessário, a ir ao lugar onde menos dói ou até identificar a natureza dessa dor a fim de ajudar a aliviá-la. Uma coisa que vocês vão compreender, e já nesse capítulo está muito presente, aqui, muito forte, não que nos anteriores não esteja, mas talvez nesse aqui está muito mais claro, é que quando eu compus os capítulos desse livro, primeiro, eu queria apresentar os elementos da filosofia clínica de modo gradativo. Tanto que aquelas referências que eu fiz aos tópicos, como eu não os apresentei, eu só dei nomes genéricos sobre eles. Falei ali sobre... onde está aqui... Enfim, trouxe aquelas palavras que eu trouxe correspondente dela. Né? Falei sente, interpreta, imagina, conceitua, intui, valora. Eu não disse que tópicos das teorias de pensamento se refere, porque eu não estou ali ainda, não apresentei ainda o tópico. Só que eu apresentei bastante a categoria circunstância que tinha sido tratado no capítulo anterior. Então a minha ideia nesse livro é, na medida em que eu já apresentei um determinado tópico, eu começo a tentar trazer um determinado aspecto da filosofia clínica, eu começo a tentar trazê-lo para os capítulos posteriores, para que eles possam ser fixados na medida em que eu vou apresentando novos tópicos, novas categorias, novos submodos, novos elementos da filosofia clínica. Então esse aqui é um modo que eu fiz para que gradativamente a pessoa fosse ter contato com toda a terminologia da filosofia clínica. Tanto que a pessoa que chegou até o fim do livro e resolve reler, vai conseguir identificar tópicos, categorias e submodos que eu já apresentava nos primeiros capítulos sem dar os nomes. Porque eu só trago o nome técnico, vamos dizer assim, ou a terminologia própria da filosofia clínica depois que eu apresentei esse termo e expliquei a que se refere. Outra coisa também que vocês vão ver ao longo dos capítulos desse livro é que há uma série de questões que eu gosto de chamar a atenção. Só que não caberia fazer um capítulo para cada um desses elementos a que eu gostaria de chamar a atenção, porque se eu chamo a atenção, se eu escrevo um capítulo para cada ponto que eu precisaria chamar a atenção, esse livro teria 3 vezes o tamanho dele. E não caberia, até por questões editoriais, não valeria a pena. Então o que eu faço? Mesclado com um tema específico que eu vou trazer no capítulo, eu trago uma série de observações que são pertinentes à compreensão da filosofia clínica, mas que aqui eu não apresentei, aqui eu apresentei pulverizado ao longo dos capítulos. Como nesse caso aqui, quando eu vou falando o modo como as pessoas vivenciam aqui, eu trago exemplo, né? Há pessoas que ferem o corpo para tirar a atenção das dores da alma e vice-versa. Então isso aqui é um dos exemplos de casos que eu já ouvi no consultório, de pessoas que vão ter uma vivência com o corpo, às vezes, para contrapor uma ideia mais abstrata e vice-versa. Às vezes a pessoa vai para o abstrato porque o corpo está fazendo sofrer. Então, como não haveria tanto espaço no livro para discorrer em detalhes sobre muitos desses pontos, eu vou pulverizando essas informações a mais para que vocês tenham informações o mais completas possíveis, ali dentro do possível, claro, sobre a filosofia clínica e ao mesmo tempo dentro de um livro conciso, né? Então é isso. No próximo vídeo a gente se vê. Deixe um comentário. Se vocês quiserem ter um acesso a um e-book gratuito que eu fiz recentemente, vocês podem ir na descrição desse vídeo. Vocês vão ver um link que vai dar... É um link que abre vários links, né? E nesses links que vão ser abertos, vocês vão encontrar o livro para baixar gratuitamente, o link para comprar esse livro aqui. Vocês vão encontrar palestras, podcasts, outros conteúdos que eu andei produzindo e que vale a pena, eu acredito, acessar, tá bom? É isso. Até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo
Não deixem de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até mais!